apesar de existirem algumas crenças que talvez não te façam tão bem, mas é possível que em algum momento aquelas crenças tenham sido positivas. Por exemplo, quando uma mãe chega para o filho e fala: "Ó, meu filho, não fale com adultos, porque eles podem ser perigosos, porque você não fale com adultos que você não conheça ou com pessoas que você não conheça, porque isso pode ser perigoso." E aquilo é muito importante para aquela criança, para que ela é, se mantenha distante daquelas pessoas que ela não conhece, porque eles podem fazer mal para ela. E como tem uma figura de autoridade, no caso a mãe ou o pai, falando isso para ela, aquilo meio que vira uma regra. No inconsciente dela, aquilo é formado, como tantas outras crenças que nós adquirimos no decorrer das nossas vidas. Então a criança aprende aquilo. E isso é importante. Quando é que isso deixa de ser importante? Quando essa crença para de fazer sentido. Por exemplo, a criança aprendeu isso lá com a mãe. E ela passa a ter um certo medo de pessoas que ela não conhece. Mas aí, se ela cresce e continua com essa mesma crença, isso talvez deixe de ser interessante. Porque talvez ela possa se tornar um adulto que tem medo de falar em público. Ou alguém, por exemplo, você tem interesse de falar com uma pessoa, por que quer que seja. E aí você trava. Você começa a imaginar que aquela pessoa vai pensar várias coisas sobre você e trava. E isso, o seu cérebro está fazendo de forma automática. Porque você aprendeu que falar com pessoas estranhas é perigoso. Então, automaticamente, quando você pensa em falar com alguém que você não conhece, que seu cérebro vai, que mensagem que ele está acendendo ali, que luz que ele está acendendo? Ah, não faz isso que é perigoso. E talvez a principal tarefa do seu cérebro seja te proteger. E quando você pensa que, se eu fizer isso aí vai ser perigoso, não, eu prefiro viver, deixa eu ficar com medo aqui. E a reação natural dele, para te preservar, é gerar esse medo. Então, uma crença que foi tão útil lá na sua infância pode ter se tornado uma crença que te atrapalha. Tem uma. Vou contar algumas histórias sobre crenças aqui, depois eu vou pontuar cada uma delas, onde é que estava a crença e como é que isso pode ser trabalhado. Tem um grupo de amigos que a gente se reúne geralmente uma vez por ano, e agora na quarentena a gente se reuniu online, a gente fez um churrasco pelo Zoom, e no último encontro, que foi em dezembro, eu lembro de um desses meus amigos ele comemorando, porque saiu um inventário do pai dele. Então ele tinha pego um dinheiro, e aí ele tem 6 irmãos e ele foi inventariante. Eu falei: "Cara, você não teve problema? O pessoal te cobrando herança?" Ele falou: "Cara, por incrível que pareça, a minha família sobreviveu à herança. Não a briga, né, mas a divisão do dinheiro e tudo, deu tudo certo. Algumas coisas eu não concordava, outras não concordavam, mas deu tudo certo. O que a gente não resistiu foi as eleições. Minha família acabou, cara. Eu tenho alguns irmãos que eu não converso mais com eles. Não porque eu não queira, mas foi uma coisa tão. Uma briga, foi um negócio tão feio que a gente parou de se falar. Não é mais a mesma coisa. Se eu não estou mais no grupo da família, a menos que eles tenham criado um sem mim. Porque acabou, cara, na época das eleições. Tinha um motivo pelo qual isso aconteceu e pelo qual acontece quando as pessoas que têm opiniões contrárias, elas discutem, elas chegam a se agredir. E a gente vê isso nessa divisão que está o país hoje. Algumas pessoas, você é de esquerda, você é de direita, você é isso, você é aquilo. No final das contas, talvez nada disso faça muito sentido. Como não fazia para ele. Só que as crenças elas só fazem sentido para quem tem. Pode ser que a outra pessoa compartilhe, mas muitas vezes aquilo faz muito sentido para a pessoa e ela vai embasar vários comportamentos dela naquela crença que gera alguns valores e para ela faz sentido se comportar daquela forma. Eu costumo atender muitos casais e geralmente o problema está na comunicação que vem de uma crença. A pessoa enxerga o relacionamento de uma forma, enxerga o comportamento do outro de uma forma, ela assume que aquilo é a realidade e aí dá uma briga danada, dá um problema danado. Duas pessoas falando línguas completamente opostas, os dois achando que tem a razão, cada um com suas crenças e a comunicação ruindo junto com o relacionamento. Aconteceu recentemente, eu atendi uma pessoa e no caso dela foi um relacionamento com a própria mãe. Ela estava se separando do marido e ela decidiu que ia sair de casa, não dava mais para ficar lá. Inclusive, ela achava que o marido podia fazer alguma coisa de violência ou mesmo algo pior. E ela chegou para a mãe e falou: "Mãe, preciso sair de casa. E o único lugar que eu tenho para ir é a sua casa."
E a mãe dela falou, não, não aceito. E ela ficou arrasada com aquilo. Porque, caramba, minha mãe é a pessoa que eu mais confio, a pessoa que eu mais amo na minha vida, na hora que eu mais preciso, ela me vira as costas. E na cabeça dela, a mãe dela fez aquilo talvez por uma falta de amor, talvez por não se importar tanto com ela. Ela chegou a essa conclusão, que virou uma crença para ela que fez muito sentido. Da maneira que ela pensava, cara, no momento que eu mais preciso da minha mãe, ela me vira as costas. Que tipo de mãe faz uma coisa dessa? E, de certa forma, ela parou de falar com a mãe. Ela estava falando só o básico. Isso fazia muito mal para ela. Ela era muito apegada à mãe e isso fez muito mal. E só de pensar na mãe vinha essa imagem negativa, o que era muito negativo. E enxergar as crenças dessa forma e basear os nossos comportamentos nisso vem de milhares de anos. Vem de milhares de anos. Você pega, por exemplo, a história do Homo sapiens. Existiam várias espécies de hominídeos além do sapiens na antiguidade. E nem de longe nós éramos os mais fortes. E, no entanto, a gente conseguiu sobrepujar o Neandertal, por exemplo, que era muito mais forte, que numa briga direta a gente não ia ter chance nenhuma. Mas, segundo a teoria, o Sapiens, em guerras, conseguiu, de certa forma, extinguir, ajudou na extinção do Neandertal e outros tipos de hominídeos. Tá, mas como se a gente era mais fraco? O ponto crucial nisso, além da inteligência, além da cognição, que era um pouco diferente, foi o poder de inventar mitos, de criar, desenvolver crenças. Se você não tem, se você não tem uma crença que envolva os indivíduos, eles não conseguem se agrupar em número, em quantidades maiores do que 25 indivíduos. A partir do momento que você tem uma crença, você tem algo que todo grupo se concentre nela, aí sim você consegue agrupar grandes quantidades de elementos. E nisso você conseguiria, além de usar a inteligência, juntar uma quantidade enorme de indivíduos para lutar contra o seu inimigo lá, que só tem 25. Que você podendo ter vários ali, várias tribos de Neandertais, mas eles não iam se unir, porque não tinha algo que os unisse dessa forma como as crenças. Um exemplo dessas crenças, você pode pegar uma crença religiosa e voltar lá para o tempo da Idade Média, onde cristãos de vários países que viviam em guerra se juntaram para ir combater o mal que eram os muçulmanos. Tipo, a gente está quebrando pau aqui, todo mundo se odeia, todo mundo se mata. Tá, mas a gente acredita numa coisa em comum, a gente tem um Deus em comum, a gente tem uma crença em comum. Então, beleza, vamos matar aquele cara que é nosso inimigo. Então, eles se uniram por conta dessa crença. Um país é uma crença. Porque se você pega ali a divisa com a Argentina, você atravessa uma linha que nem existe de verdade. Tá? Às vezes pode ter uma ponte, pode ter um rio ali, mas isso é só imaginário. É uma linha que ela não existe. Aí você pula de um lado para o outro, você muda a língua, você muda a cultura, você muda tudo por conta de algo que é imaginário. Isso não existe de fato. Existe uma convenção de que, tá, ali a Argentina, aqui é Brasil, e a gente se comporta completamente diferente, porque nós temos crenças diferentes. Se você pega uma empresa, ela também é uma crença. Por exemplo, a Peugeot. A Peugeot não são as fábricas, não são as lojas, e nem tampouco os donos. Se eles morrerem, a empresa continua. Se você tacar fogo em todas as lojas, a empresa ainda continua, porque ela é uma crença. E as pessoas se identificam com aquilo, elas se sentem parte daquilo. Da crença vem o pertencimento. Não sei se alguém de vocês já ouviu falar de níveis neurológicos. O primeiro nível é a identidade, o espiritual, que na verdade é o pertencimento. E ele faz parte das crenças e dos valores, eles compõem esse pertencimento. Então, quando você está nesse meio onde pessoas acreditam da mesma forma, você tem esse pertencimento. E todo mundo meio que se comporta da mesma forma. Então, isso foi muito importante para o nosso desenvolvimento. E como eu disse lá no início, você vai basear grande parte dos seus comportamentos nessas crenças. Por exemplo, a minha amiga lá, a minha cliente que ficou triste com a mãe, porque ela disse, cara, minha mãe me abandonou. Tá, mas será que a mãe dela abandonou ela mesma ou será que isso era uma crença dela? Eu comecei a questionar umas coisas que fez ela enxergar diferente.
Perguntei para ela, você acha que sua mãe te ama de verdade? Ela, ama. Você acha que ela tá feliz em te ver sofrer? Eu, não, ela não tá feliz em me ver sofrer. E você acha que ela tá sofrendo porque em te ver sofrer? Ela, com certeza. Pois é, ela tinha me contado um pouco sobre a mãe dela e a mãe dela era muito religiosa. E talvez o valor Deus para a mãe dela fosse algo inegociável. E ela tinha uma crença, ou várias crenças, acerca desse valor, acerca de Deus. Que ela queria que para a filha dela fosse a mesma coisa. E isso não era negociável. E quando eu comentei isso com ela, ela falou: isso é verdade. Tanto é que ela está com meu pai até hoje, tem 30 anos, ela sofre muito, mas na cabeça dela, o casamento não pode ser desfeito. Se você casou, você tem que ficar para sempre. E era exatamente isso que ela queria para a filha. Porque para a mãe dela, isso não tinha como discutir. E ela não podia ser conivente com aquilo, porque Deus não estava. Não era a favor daquilo. Mas como é que se discute com um negócio desse? Com Deus? Vai dizer, Deus não quer, tá. Se a sua fé é essa, não tem o que discutir. E mesmo a mãe dela, vendo ela sofrer e sofrendo com aquilo, ainda assim, ela queria algo maior para ela, mesmo com todo aquele sofrimento. Então, será que isso era uma prova de que ela não se importava ou de que ela amava ela demais? Mais até do que ela imaginava, porque ela, mesmo sofrendo, ela queria o melhor para ela. Aí nessa hora ela baixou a cabeça e começou a chorar. E aí ela começou a falar uma coisa que no começo eu não entendi, mas depois fez sentido para minha metáfora que ela criou na mente dela. Ela começou a falar: ai, meus papagaios. Oi? Ela tem uns 5 papagaios. Aí ela falou assim: a mamãe não pode dar tudo que vocês querem. Vocês ficam perto de mim enquanto eu tô comendo, mas se eu der isso para vocês, vocês morrem. E ela entendeu a mesma coisa da mãe dela. Para a mãe dela, se ela desse aquilo que ela queria, ela morria. Onde é que estava essa crença dela? Em você comparar duas coisas que você juntar duas coisas que você julga que sejam iguais, mas que na verdade não são. Por exemplo, a mãe que não dá abrigo para a filha quando precisa, não se importa com a filha. Tá, mas será que isso faz mesmo sentido? Será que a mãe dela não se importava? A realidade era essa? Quando a pessoa diz um porquê, fulano fez isso por causa disso. Essa pessoa está falando de uma causa e efeito. Ela está dizendo que uma coisa aconteceu por conta de outro fato. Minha mãe não se importa comigo porque ela não deixou ir para casa dela. Isso denota uma crença. Você pode questionar isso para você buscar entender se isso é um fato ou se a pessoa está imaginando dessa forma e assumindo que a outra também pense assim. E aí, quando você faz isso, provável que você vai se sentir mal. Porque se eu penso que minha mãe me negou o abrigo para mim, cara, minha mãe, né? Eu vou ficar triste com ela. Mas se eu mudo meu ponto de vista, se eu começo a questionar se isso que eu estou dizendo faz mesmo sentido, eu posso olhar de outra forma. O que a mãe dela fez continua sendo a mesma coisa. Mas a forma que ela enxerga aquilo muda tudo. Quando ela percebeu que existia uma intenção positiva no que a mãe dela fazia, aí ela pensou, caramba, eu nunca tinha pensado dessa forma. E ela voltou a falar com a mãe dela. O caso lá do meu amigo, por que eles pararam de conversar uns com os outros? Porque existe um viés cognitivo por trás disso. Os viés cognitivos são meio que atalhos. Os viés cognitivos são meio que atalhos do nosso cérebro. É meio que, se isso acontecer, então você faz isso. É meio que eles programam para isso. E um desses viés cognitivos é que a sua crença, ela passa a fazer parte de você. Por isso que quando uma pessoa fala do partido dela, fala do, sei lá, do político de estimação dela, e a outra pessoa fala disso, para aquela pessoa, você não está falando da ideia, você não está falando da filosofia, nem do político, você está falando dela. A crença faz parte dela. E por isso que as pessoas se exaltam tanto quando você faz uma crítica a um time, a uma religião, a um político, o que quer que seja. Porque aquela crença passa a fazer parte dela. E ela não aceita que você... Não é que ela não aceite, mas por via de regra, é como se você estivesse atacando a pessoa. Então é muito importante que você tenha muito cuidado como você fala isso, para você desconstruir isso. Se você não tiver um rapport com essa pessoa, uma conexão,
ela vai se sentir agredida, ela vai levantar a guarda, você fala, cara, como é que você está falando de mim? Não, você não está falando dela, você está falando da crença dela. Como é que a gente pode identificar essas crenças? Na PNL, nós temos uma ferramenta fantástica, que para mim é a mais importante de todas da PNL, e por muito tempo essa ferramenta foi a própria PNL, que é um modelo de linguagem chamado metamodelo. Como é que foi criado esse negócio? Lá nos anos 70, quando os criadores da PNL, o Bandler e o Grinder, e junto com eles outro cara que chamava Frank Pielselik, quando eles modelaram o Fritz Perls, essa modelagem, no início, na verdade, o que eles fizeram foi copiar. Foi observar o que o Perls fazia para ter resultados tão bons e começaram a imitar ele. Leram tudo que existia sobre Gestalt, sobre o que o Perls havia publicado, viram todos os vídeos dele, e o Bandler meio que virou ele, assim, ele agia como se ele fosse o Perls. Eles criaram um grupo de estudo e o Bandler chegou lá, fumando um cigarro atrás do outro, falando com sotaque alemão e andando meio torto. Porque era como o Perls fazia. E aí ele começou a ter resultado. E aí as pessoas falaram, como assim? Esse cara não estudou para isso. E como é que ele está tendo esse resultado? Isso chamou a atenção de várias pessoas, inclusive de um linguista chamado John Grinder, que era professor da faculdade. E o Grinder detectou alguns padrões nessa linguagem deles. E aí ele chegou para o Pielselik e falou, cara, vocês repararam que tem um padrão aí para o Pielselik e para o Bandler? Aí o Pielselik falou, sim, reparei. Mentira! Ele só falava. Mas ele pensou, cara, mas se tem esse padrão, e se a gente fizer de propósito? Daí eles começaram a repetir esses padrões de propósito e tirar algumas coisas que eles viram que não servia para nada. Por exemplo, fumar um cachimbo, fumar um cigarro atrás do outro, falar com sotaque alemão. Eles viram, não, isso aqui não tem nada a ver. O que tem a ver é esse padrão que a gente está usando. E o Grinder, estudando isso junto com eles, percebeu que na fala nós distorcemos, nós generalizamos e omitimos. E, na verdade, não é só a fala, isso é só um reflexo dos nossos pensamentos. Quando você aprende algo, isso vai passar por vários filtros que você tem, que eles são compostos pela sua cultura, pela maneira que você foi criado, por tudo que você viveu compõe esse filtro. E ele vai lá para o seu mapa de mundo, como você enxerga as coisas. E, na sua comunicação, você externa isso. Então, a sua fala é reflexo de como você pensa. E aí vocês vão entender daqui a pouco como é que a crença reflete tanto nisso, como é que ela faz com que você se sente. Um exemplo disso é uma pessoa com depressão. Ela não simplesmente enxerga as coisas negativas, ela acredita realmente que as coisas sejam daquela forma que ela está enxergando. As crenças se solidificam. Então, voltando para o metamodelo, eles entenderam essa estrutura de linguagem e escreveram um livro chamado A Estrutura da Magia, que era para ter sido uma tese de mestrado, e depois foi publicado como livro. Que ele é até bem chato de se ler, ele é meio denso, assim, é muito interessante, mas ele é denso. E ele fala sobre o metamodelo. E quando eu falo sobre crenças, tem duas partes do metamodelo que são muito importantes, que são as distorções, e dentre elas eu destaco a causa e efeito, que foi o que eu disse, quando a pessoa diz o porquê dela ter feito algo. Por exemplo, um amigo meu vivia dizendo que ele podia olhar para a mulher e falar, aquela mulher está afim de mim. Então por que ela está afim de você? Porque ela está me olhando. Tá, mas a mulher olhar para um cara quer dizer que ela está afim dele? Eu falei, mas então, como é que você sabe que ela está afim de você? Ela não pode estar olhando para você te achando feio? Ou te achando parecido com alguém? Ou então ela pode ser cega? Como é que você sabe que porque ela está olhando para você, isso é sinal de que ela está afim? Não. E nós tendemos a dar o porquê, dar um motivo pelo qual as coisas aconteçam, mas nem sempre aquilo, não é porque você acredita que algo seja verdade. Como no exemplo lá da minha amiga. A minha mãe não se importa comigo porque ela não deixou que eu fosse para casa dela. Ou seja, você tem uma causa e efeito. A causa, a minha mãe não deixou que eu fosse para casa dela. O efeito, ela não gosta de mim. Tá, mas faz mesmo sentido isso? Não. Mas na cabeça dela, ela acredita nisso e o que acontece? Ela somatiza. Ela começa a ter emoções baseadas nessa crença absurda que ela está tendo. Outra forma que você consegue identificar isso é a equivalência complexa. São duas coisas que parecem iguais, que você julga serem iguais, mas na verdade não são.
Você diz que A é igual a B, quando na verdade talvez não seja. Por exemplo, isso não é minha posição religiosa, mas eu gosto de dar esse exemplo porque eu escutei isso desde criança. Você só pode ser, você não é feliz porque você não aceitou Jesus. Ou seja, a pessoa está dizendo que quem aceita Jesus é feliz. Então, se você não aceita, você não é feliz. Então, na Índia tem tipo 2 bilhões de pessoas que não são felizes. Se você pegar o mundo islâmico, também tem alguns bilhões de pessoas e nenhum deles pode ser feliz. Percebe como é que é uma equivalência complexa? Você está falando de duas coisas que você está dizendo que são iguais, mas na verdade não são. Toda vez que a minha mãe vai na minha casa, ela pergunta quando é que eu vou arrumar um emprego. Toda vez. Meu filho, mas emprego? Trabalhar, quando é que você vai? Eu falo, como assim, mãe? Ela falou, não, meu filho, você tem que ter estabilidade. Mãe, meu filho, você tem que arrumar um serviço público ou numa multinacional, porque na cabeça dela, só quem tem estabilidade é quem tem um serviço público. Qual que é a crença dela? Você tem um serviço público, então você tem estabilidade. Mas uma coisa é mesmo igual a outra? Todos os servidores públicos têm estabilidade? Não tem nenhum devendo cheque especial, não tem nenhum com empréstimo consignado, nenhum. E também, não existe, será que não existe ninguém no mundo que não seja servidor público e não tenha uma vida estável? O Silvio Santos não é servidor público. E eu acho que ele tem estabilidade. Então, isso é uma crença, é uma equivalência complexa. A pessoa compara duas coisas e diz que elas são iguais, quando na verdade não faz sentido. É como se você pegasse você fizesse uma pesquisa com duas pessoas e dissesse, beleza, agora isso vale para toda a humanidade. O número ali que você avaliou é muito pequeno para você dizer que todas as pessoas são assim. É como quando uma mãe chega para a menina e fala, olha minha filha, não acredita em homem não, porque homem não presta. O que ela está dizendo? Se é homem, então não presta. Tá, mas de que homem que ela está falando? Quantos homens ela conheceu para dizer isso? Ainda que todos os homens que ela tenha conhecido na vida não prestassem, o que eu acho muito difícil, que sejam 100. Tá faltando alguns bilhões aí, né, para você afirmar que isso é verdade. Não é. É só uma crença. Você está pegando um campo amostral muito pequeno e generalizando. Outra forma de linguagem, onde você pode perceber uma crença, é no... Uma palavra que toda vez eu vou falar, ela foge. Operador modal de necessidade. O que é isso? Tem o quê? Eu tenho que fazer isso. Eu preciso, eu devo. Isso é um operador modal de necessidade. Como é que ele denota uma crença? Eu atendi um rapaz um dia desse, eu atendi ele na minha casa, e aí eu estava no quintal lá fora, ele tinha deixado o computador fazendo um backup aqui dentro. Aí, quando passou meia hora, tocou um alarme lá no celular dele e falou, caramba, eu tenho que ir lá ver o computador. Eu falei, por quê? Aí ele falou, não, porque ele está rodando um programa para recuperar umas informações que eu vou precisar numa ação que eu estou movendo. Eu falei, tá, mas por que você precisa agora? Ele, porque ficou pronto agora. Eu falei, tá, mas você não pode ver depois? Falei, não. Por quê? Porque eu vou usar isso no julgamento. Eu falei, mas quando é que é o julgamento? Daqui 3 meses. Eu, como é que é? Daqui 3 meses é o julgamento. Eu falei, tá, mas o que acontece se você parar agora meia horinha aqui antes de fazer isso? Vai fazer falta daqui 3 meses isso? Aí ele falou, não. Mas então por que você tem que fazer isso agora? Cara, não tenho. E eu já conheci ele há algum tempo e eu percebi esse padrão diversas vezes. Ele vinha, não tenho que fazer isso, e acreditava. E aí você percebe dentro desse tenho que uma equivalência complexa. Ou se eu não fizer isso agora, então acontece outra coisa. Se eu não fizer isso agora, eu vou me lascar lá na frente. Mas você começa a se questionar, você vê que não faz sentido. Embora na cabeça dele gerasse uma cobrança exacerbada sobre isso. E falou, tem que fazer isso. E começou a ficar nervoso. Simplesmente porque ele não vem para o presente, ele não se coloca no presente e questiona se ele tem que fazer aquilo de verdade. Eu lembro de uma vez na minha casa, a minha esposa estava saindo de manhã, não estava saindo, ela estava tomando café e ela estava de dieta. Aí ela comeu um pão de queijo lá, estava fazendo pão de queijo pra minha filha, ela comeu, ela falou, putz, comeu pão de queijo. Eu falei, tá, e aí? Não, agora eu vou comer chocolate também, hoje acabou o dia. Eu falei,
Como é que é? Ah, ué, eu já comi o pão de queijo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não, é porque eu tenho que fazer tudo certo. Por quê? Ué, porque é minha dieta. Mas o que acontece se você não fizer? E ela não soube responder. Aí eu falei pra ela, tá, se você estiver saindo com aquela sua blusa branca que você gosta, pra uma reunião muito importante, e caísse um pinguinho de café assim na pontinha dela, você ia limpar aquilo, você ia assim mesmo, ou você ia pegar o resto do café e derramar em você? Ela falou, não, eu ia assim mesmo. Eu falei, não, não ia não, é. Você ia derramar, igual você tá fazendo agora. Você fugiu isso aqui da sua dieta e disse que porque você tinha que fazer aquilo, pronto, agora cagou o dia. Mas não funciona assim. A não menos na tua cabeça. Isso é imaginário. Não faz sentido de verdade. Algumas coisas talvez você tenha que mesmo. Se vocês tiveram aula com o Vernes, ele é radical nisso. A pessoa fala, tem o quê? Aí ele fala com a voz, aquela voz que parece o Celton Mello rouco. Ah, não tem que não, não tem que nada. Não concordo 100% com isso. Por exemplo, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Aí ele diz, não, você não tem que não, eles podem morrer. Não, não podem. Isso eu tenho que. Mas faz sentido o eu tenho que como crença, porque é importante que você avalie se você tem que de verdade fazer aquilo. Então, outro operador modal é o de possibilidade ou de impossibilidade, que é quando a pessoa diz que ela não pode ou não consegue fazer algo. Eu gosto de dar um exemplo bem radical. Na verdade, a maioria dos meus exemplos, meus contra-exemplos, são bem absurdos para a pessoa perceber que o que ela está falando não faz tanto sentido. E eu lembro que uma vez eu estava ministrando um curso, e aí eu perguntei se alguém tinha dificuldade para academia. Aí teve uma mulher que levantou a mão. Eu falei, tá, o que acontece? Ela, não, eu queria ir para academia, mas eu não consigo. Eu falei, você não consegue porque ela, não, porque tinha que ir cedo. Eu falei, você não consegue ou você não tem prioridade? Não, não consigo. Eu falei, mentira, você não tem prioridade. Você nem me conhece, como você está dizendo que eu tenho prioridade? Você não tem prioridade. Se conseguir, você consegue. Claro que eu não consigo. Eu falei, você tem filho? Tem. Tá, vamos supor que eu sequestrasse o teu filho amanhã e ligasse para você falando o seguinte, ó, você tem um mês para ir para academia todos os dias, ficar lá durante 1 hora e dar seu sangue lá. Você vai malhar certinho durante 1 hora. Se você não for, mata teu filho. E aí, o que você ia fazer? Aí eu ia. Não, não ia não, você não consegue? Não, eu consigo. Consegue? Você só não tem prioridade. Porque se você consegue quando seu filho está ameaçado, então você consegue. Não tem nada que te impeça, a não ser essa crença que você mesmo criou. Pode ser absurdo o exemplo? É absurdo. Mas é absurdo também a pessoa dizer que não consegue não avaliar o porquê dela não conseguir. Na verdade, ela não tem prioridade. Aconteceu um caso semelhante de um amigo meu, ele é lutador de jiu-jitsu, ele estava indo para ele falou, cara, eu preciso muito malhar, porque tá todo mundo muito forte na categoria e tal. Eu falei, por que você não malha? Porque eu não tenho tempo. Aí eu pensei, velho, esse filho da puta dá 3 aulas por dia e vem com esse papo de não tem tempo, vá pra merda. Eu falei, Claudinho, você dá 3 aulas por dia, cara? Que diabo você não tem tempo? Ele, não, tem que me deslocar, não sei o que, eu ia ter que fazer isso cedo, eu não consigo acordar cedo. Eu falei, pronto, não consegue. Eu falei, na semana seguinte ele ia ter uma viagem, ele ia lutar em Las Vegas. Eu falei, cara, que hora que é teu voo? Aí ele falou, é às 2 da manhã. Eu falei, se fosse. Eu falei, tá, e que hora que você tem que sair de casa? Ele, tem que estar lá 2 horas antes, né? Então eu vou sair de casa mais ou menos umas 11. Tá, e se seu voo fosse às 8 da manhã? Que hora você tinha que estar no aeroporto? Ele falou, às 6. Eu, que hora você ia acordar? Umas 4h30. Mas aí você ia perder o voo, né? Por quê? Porque você não consegue acordar cedo. Ele, não, aí eu ia conseguir. Pronto, você consegue. Você só não tem prioridade. E aí, quando a pessoa diz que não consegue fazer algo, quando ela utiliza esse operador modal, na cabeça dela, ela está criando vários artifícios, várias desculpas para se auto-sabotar. Porque se ela não consegue, para que ela vai tentar? É o mesmo quando a pessoa diz, por exemplo, eu não consigo aprender a falar inglês. Consegue. O problema desse tipo de pensamento, é que a pessoa generaliza. Ele entende que, por exemplo, falar inglês, aprender um idioma, aprender o que quer que seja, ele entende como uma coisa só. E eu lembro de uma pessoa que falou para mim, cara, eu tenho uma crença de que eu não aprendo a falar inglês. Aí eu falei assim, what's your name? Aí ele falou, Júnior. Eu falei, tá, você me respondeu em que língua? Que língua que eu te perguntei? Ele falou, inglês. Mas você falou que não aprende a falar inglês. Ele falou, não, mas isso é só uma frase. Eu falei, pois é.
O inglês é composto de várias frases que você precisa aprender, cada uma de uma vez. Com o tempo você vai ter aprendido, não é? O inglês não é uma coisa só, a pessoa vê a grande imagem. O Thiago está falando que a autossabotagem não existe, de fato não existe. O cérebro ele não está quebrado, você vai funcionar de acordo com o que você programou. Então, a pessoa diz que não consegue, ela está vendo uma grande imagem daquilo que ela imagina que faça sentido para ela, mas ela não pensa que se ela quebrar em pequenos pedaços, se ela segmentar aquilo que ela diz que não consegue, talvez ela consiga. Na maioria das vezes ela não cria nenhuma estratégia, tá, como é que eu posso fazer isso? Simplesmente ela acredita que não dá e pronto. É como aquele desenho, aquela experiência que se faz com formiga, não sei se vocês já viram, se você colocar isso no YouTube vai aparecer. Fazem um círculo em volta da formiga e ela não consegue sair. Desenha um círculo, ela começa a andar, ela bate no círculo e volta. Exatamente como acontece com as crenças. Você não formula o seu objetivo, você não entende o que é aquilo, você não se questiona, não se põe no presente e só vê o problema. E aí você não consegue se mover. Você fica, caramba, e agora? Para onde é que eu vou? Ou então você começa a utilizar a sua linguagem de forma talvez não muito eficiente, faz leituras mentais sobre o que as outras pessoas sobre o pensamento das outras pessoas. A leitura mental só pode ser do pensamento, né? Terrível. Você faz leitura mental das outras pessoas e começa a se sentir mal com aquilo. Eu tenho um amigo que ele tem um casamento assim, cara, você vê as fotos, você vê eles juntos, parece coisa de cinema. E do nada, um dia a mulher dele foi embora. Eu falei, como assim? É um apocalipse, não pode. Aí eu fui conversar com ele e falou, cara, deu a doida, ela foi embora. E aí ele tentando consertar, tudo que ele fazia ligava o viés da confirmação dela. Ah, ele fez isso por causa disso. E ia ficando pior, cada vez pior. Depois de um tempo eu vim entender o que aconteceu e era só problema de comunicação e as crenças dela gritando. Durante o relacionamento inteiro deles, ela falava as coisas que ela queria que mudasse. Mas na cabeça dele, não era para mudar rápido. E do jeito que estava bom. E como ela não estourava, ela não se exaltava, para ele era só uma bobeira, que ele podia resolver depois. Mas ele não perguntou para ela se era bobeira. E na cabeça dela, se ele não se importa com isso, então ele não me ama. Uma equivalência complexa gritando aí. Se ele faz isso, então. E ela foi somando essas coisas. Ah, eu falei para ele fazer isso, ele não se importa, então ele não me ama. Ah, eu quero casar no ano que vem. Ah, mas ele disse que vão casar só no outro. Ah, ele não me ama. Ah, eu falei para comprar uma aliança, ele disse que ia comprar outra. Ah, ele não me ama. Tudo na cabeça dela dizia, ele não me ama. E quando eles se separaram, ele ia ter um casamento da família dela e ele ficou sem jeito, né? Pô, ele não ia poder ir para lá porque eles tinham separado e ela ia estar lá sozinha. E ele pensou, cara, eu devo explicações pro pai dela. Aí ligou pro pai dela e explicou a situação. Falou, olha, a Amanda saiu e na cabeça dele o comportamento dela tinha a ver com o remédio que ela estava tomando e que afetou os pensamentos dela. E falou isso pro pai. Quer dizer, ele não tinha como saber se era por causa disso, mas na cabeça dela, se ela tá assim, é por causa do remédio. Mais uma crença. Aí falou pro pai dela. E o pai dela, que gostava muito dele, foi brigar com ela. Como é que você faz isso? O que ela entendeu? Esse filho da puta foi espalhar pra minha família que eu tô doida. Ou seja, cada um pegando as coisas, isso é igual a isso é igual a isso, e foi juntando aquilo e virou uma bola de neve que só gerou desgaste. Daqui um dia eles puderam chegar, conversaram, colocaram os pingos nos is e voltaram, mas isso gerou 2 meses de muito sofrimento para todos eles. Por conta de crenças, por conta de absurdo. De como as pessoas enxergam as coisas, somam 2 coisas e dizem, isso é igual a isso. E isso é por causa disso. E começa a se sentir mal, começa a somatizar aquilo, a interpretar o comportamento de outra pessoa de acordo com o que você está enxergando. Ele fez isso por causa daquilo. Se você quer saber realmente o que a pessoa pensa, pergunte. Ainda assim, talvez você não vai entender exatamente o que ela está dizendo, porque ela vai falar de uma forma distorcida, generalizada e omitida. As generalizações são outro ponto que você enxerga, você pode enxergar uma crença nelas, ou várias.
Tem um termo da psicologia que é o pensamento em branco e preto, que justamente fala das generalizações. E aí você percebe isso com palavras como sempre, nunca, todos, ninguém. Aquele exemplo que eu dei da pessoa não conseguir aprender. Eu não consigo aprender análise sintática. Eu nunca vou conseguir aprender análise sintática. Bem, se eu nunca vou conseguir aprender, para que eu vou estudar? Para que eu vou perder meu tempo se eu nunca consigo? Aqui, além da generalização, eu tenho o operador modal de necessidade, que é uma generalização também. Se a pessoa fala, eu não me dou bem em nenhum relacionamento. Se você não se dá bem em nenhum relacionamento, é muito provável que você já crie maneiras de bloquear aquilo, porque você está dizendo para você que você não consegue, que não dá certo. Essa crença está te impedindo de olhar as coisas de outra forma. E ela ainda serve de desculpa para que você... Ela serve de desculpa para que, ao invés de você buscar uma solução, você se proteja. Porque já que não vai dar certo, já que eu não consigo, já que é sempre assim, ou já que nunca é assim, tá, para que eu vou insistir nisso? Não faz sentido. Mas quando você se põe no presente, você começa a questionar se tudo é tudo de verdade, ou se nada é nada mesmo, você começa a perceber que não, que é só como você acredita. Outra desordem psicológica, que para mim é só nominalização, onde você pode perceber muito isso, é na tal da síndrome do impostor. Recentemente eu estava fazendo um vídeo sobre isso e eu conversei com algumas pessoas que dizem que tem isso. Uma coisa que eu percebi em todos eles é que eles faziam muito uso da generalização. Nada dá certo, eu nunca vou conseguir. Eles enxergavam as coisas muito grandes e diziam, eu nunca vou conseguir fazer isso porque eu não posso. Quando eles faziam, eles não se davam o devido valor e geralmente estava envolvido em uma generalização de nunca, de sempre, de nada. E teve um desses casos que o momento em que virou a chave dele, ele falou, caramba, que besteira. Ele trabalha com edição de vídeo e a esposa dele tem um podcast e eles estavam criando um material para ensinar as pessoas a fazerem aquilo. Aí ele começou a anotar as coisas que ele tinha que fazer naquele curso e aí deu uma lista enorme. E a maioria ele não tinha como delegar porque ele ia fazer. Aí ele virou para ele e falou, caramba, eu faço muita coisa, né? Aí ela falou assim, e você não sabe de nada, né? Aí na hora ele falou, caramba, eu sei. E ele falou uma coisa interessante. Nada é muito pouca coisa. E tudo é coisa demais. Você fala que você não consegue fazer nada. Como assim? Quando ele listou um monte de coisa que ele fazia, ele falou, caramba, eu faço muita coisa. E por que diabo eu dizia que eu não fazia nada? E quando ele generalizava dessa forma, como é que era a paisagem mental dele? Pô, eu não consigo fazer nada, eu sou um inútil. Mas em nenhum momento ele parou para listar o que ele sabia fazer. A outra pessoa que eu entrevistei, além dos problemas do trabalho, ele dizia que não era um bom pai. Como é que você sabe que você não é um bom pai? Eu falei, como é que seria um bom pai? Ele não soube me responder. Eu falei, mas se você não sabe como é que é ser um bom pai, como é que você sabe que você não é? Aí ele bugou, né? Deu tela azul. Eu, caramba. Tá, faz o seguinte. Me diz aí as coisas que você deixa de fazer, o que você faz que fazem com que você não seja um bom pai. Ele me falou 3 coisas. E essas 3 eram por conta de trabalho. Por exemplo, dele não poder ficar tanto tempo com os filhos dele, mas depois ele trabalha viajando no mundo. Eram coisas relacionadas ao trabalho dele. E ainda assim ele tentava suprir de outra forma. Aí eu falei, tá, agora você consegue me listar 20 coisas que um bom pai faz que você faz? E ele listou as 20. E eu peguei e mostrei a lista. Eu falei, cara, então você não é um bom pai por causa dessas 3? Elas são maiores do que essas 20 aqui? Ele falou, cara, não. Mas na cabeça dele, quando ele enxergava, ele falava, um bom pai, eu não sou um bom pai. Aquelas 3 coisas gritavam. Mas em nenhum momento ele questionou se aquilo era de ver, se ele não tinha muito mais característica de ser um bom pai do que de não ser um bom pai. O Thiago pediu para falar alguma coisa. Fala sobre às vezes elas serem importantes, generalização e omissão. Era para falar sobre os momentos que a gente acaba usando na comunicação para nos ajudar, né? Porque generalizar é importante, porque senão a gente não conseguiria nem se comunicar. E é importante. E que também tem muitas pessoas que, às vezes, generalizam as coisas boas. A vida dela tem um monte de coisa ruim e ele está se prendendo a uma coisa boa e está dando resultado bom.
né? E também tem gente que exagera nisso, que é o oposto do síndrome do impostor, que é aquele cara que faz uma coisinha boa só e ele acha que ele é o melhor do mundo em tudo. Mas ele faz uma coisa bem feita e na visão dele é cheia de distorções, e ele acaba também criando aí uma ilusão. Então, as generalizações, distorções e omissões, elas são boas e ruins, né? Para a PNL nós falamos isso, né? Não é nem boa nem ruim. O problema é o que você faz com elas, né? Exato, as coisas são apenas coisas. É como você enxerga que vai fazer a diferença. O exemplo que eu dei lá da mãe da menina, o que ela fez foi não deixar ela morar com ela. Pronto, é só isso. Não deixou ela morar com ela. Se isso é bom ou se é ruim, depende de como você interpreta. As crenças, elas são importantes, mas às vezes elas se tornam uma crença estúpida, que vai te fazer mal. Então não faz sentido você se apoiar aquilo. As generalizações são importantes. Imagina, você, por exemplo, eu gosto das pessoas da minha escola. Tá, as pessoas é muita gente, né? Mas você não vai falar, eu gosto de fulano, 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 fulano. Não vai decorar e vai dizer aquilo tudo. A comunicação é importante que você generalize. O problema é quando isso te traz um sentimento ruim. Por exemplo, você dizer que as pessoas do seu trabalho te fazem mal. Se você pensar que você trabalha em um lugar que tem 2.000 pessoas e pensar que as pessoas te fazem mal, é muita gente, é difícil de resolver isso. Mas você começa a se questionar quem são essas pessoas, talvez, sei lá, uma, duas pessoas. Quando alguém fala, o meu dia foi um desastre. Talvez tenha sido um único momento que aconteceu um problema e aí a pessoa enxerga aquilo como o dia. Não, foi um momento. E o resto? Como o meu amigo lá que falava, eu não sou um bom pai. São 3 coisas que ele faz. E tem 20 coisas que ele faz que são boas. Mas ele generaliza. As fobias são generalizações. A pessoa fala que tem medo de aranha, mas quantas espécies de aranha existem no mundo? Mas para ela é uma coisa só. Tem medo de cachorro. Tá, vai lá que você tem medo de um pitbull raivoso, mas vem um medonho Lulu da Pomerânia. Você trava. Eu entendo que isso não é racional, mas não deixa de ser uma generalização. E é uma distorção também, né, Fernando? Sim, é uma Distorcendo, distorção. porque você está criando uma coisa que não é a realidade também. Você acaba distorcendo aquela representação interna ali, né? Exato. Cachorro é perigoso. Isso é uma distorção de qual cachorro você está falando. Se é cachorro, é perigoso. É uma equivalência complexa, é uma distorção. Então, a gente usa, é natural nós usarmos esses padrões. Tá, mas e como é que você pode trabalhar com a crença? Você desafia você percebe essas violações do metamodelo na linguagem da pessoa, por exemplo, quando ela generaliza, ela diz todos, tá, todos mesmo. Claro que você não vai ser o chato que toda vez que a pessoa fala, todos, todos quantos? Não, não é isso. É importante você ter um rapport com essa pessoa e que você sabe para onde você está indo. Por exemplo, no caso da pessoa me dizer, eu tenho problema com as pessoas do meu trabalho. Tá, se eu quiser identificar isso, eu vou perguntar, tá, de quais pessoas você está falando? Nada no meu trabalho dá certo. Tá, mas do que você está falando especificamente? Nada. Até quando você vai dar descarga, o negócio não desce? É isso? Não, então não é nada. De que especificamente você está falando? A pessoa te entrega algo de forma geral e você leva para o específico, para clarificar aquela ideia da pessoa. Ela tem uma imagem mental completamente poluída. É como se ela pegasse um óculos arranhado e cheio de areia que não faz com que ela enxergue tudo turvo, ela põe esse óculos e fala, o dia está horrível. Não, o dia não está horrível, você está com óculos. E a ideia é tirar esse óculos da pessoa. É questionar de uma forma que você tire do geral e leve para o específico, para você entender realmente onde está o problema. Quando a pessoa usa uma equivalência complexa, que ela fala isso é igual a isso, você avalia se em todos os casos isso é verdade mesmo. O exemplo lá da minha mãe. Você tem que ser um servidor público porque senão você não vai ter estabilidade. O que ela está dizendo? O servidor público tem estabilidade. Se você não é servidor público, então você não tem. Aí você questiona, todos têm? Não, então está mentira. Não faz sentido. Fulano fez isso por causa disso. O exemplo lá que eu dei do meu amigo com a esposa. Ele não comprou aliança porque ele não me ama. Ele não podia querer comprar aliança mais legal. Ele não quer casar comigo naquela época, tá? Ele não podia em outra época, ele podia querer juntar dinheiro, porque ele queria que fosse tudo certinho, sei lá, pode ser N coisas. Mas na cabeça da pessoa, ela acredita que aquele único caminho que ela traçou ali é o verdadeiro e que nada mais funciona. Mas na verdade não é assim. Outra equivalência complexa que a gente vê o tempo inteiro, eu estou generalizando, né?
você vê muito nessas brigas de política nas redes sociais. Ah, se você não apoia o presidente, então você é um esquerdista. Como assim? Eu não posso, se eu não concordo com ele, eu sou comunista. Qual é o sentido dessa merda? Não tem sentido. Isso não é uma equivalência complexa. Inclusive, eu posso ter votado e, no entanto, não concordar mais. Isso não faz de mim da esquerda. Eu posso ser completamente contra a esquerda. Ou eu poderia, sei lá, ser contra a esquerda e não ser a favor do presidente. Mas na cabeça da pessoa que tem um viés cognitivo, que tem essa crença, não pode. Se você não é a favor, então você é contra e você é a favor do outro partido. Não faz sentido isso. É uma equivalência complexa. Então, se você percebe a pessoa dizendo A é igual a B, e aí você questiona, tá, é igual mesmo, não tem a possibilidade de não ser, então é uma crença. Ou A causa B. Você consegue perceber isso com a utilização do porquê. Fulano fez isso por causa disso. Então você tem uma causa e efeito. Ele está dizendo que geralmente o que vem depois do porquê é a causa. Ela olhou para mim porque ela está afim de mim porque ela olhou para mim. Então, ela ter olhado para mim é a causa. Qual é o efeito? Ela estar afim de mim. Como eu disse antes, ela pode ser cega, ela pode estar te achando horrível, ela pode estar te achando parecido com alguém. Não quer dizer isso, mas na cabeça da pessoa que é. Para ela faz todo sentido. E aí, quando você questiona isso, você quebra isso que ela está imaginando dessa forma. Grande parte dos meus atendimentos são baseados nisso, em conversar com a pessoa e entender o que ela está dizendo, se aquilo que ela pintou na cabeça dela faz mesmo sentido, se aquilo que está afetando faz mesmo sentido. E é cada coisa absurda que eu vejo. Assim, eu dou os exemplos e parece que é uma coisa normal, mas não é. A cabeça da pessoa que está imaginando aquilo faz total sentido. Teve uma senhora que ela trabalhava na TI da Caixa Econômica e ela desenvolveu uma síndrome do pânico em relação ao trabalho. Ela vomitava, passava mal, chegou a desmaiar antes do trabalho. E olha que coisa engraçada. Ela dizia que era a melhor fase que ela estava tendo no trabalho, era essa de agora. Que era o melhor chefe, a melhor equipe, o melhor lugar. No entanto, ela estava sofrendo isso. Eu falei, que coisa estranha. Como é que a pessoa pode se sentir mal para ir para o lugar que ela gosta? Conversando com ela, ela me disse que o chefe dela gostava muito de elogiá-la. Só que ela dizia que ele fazia isso porque ela não era competente e ele estava fazendo isso para deixá-la mais animada. Na cabeça dela isso fazia sentido e por isso ela odiava. Era como se fosse a síndrome do impostor. Não, eu não sou tão eficiente. Ele está fazendo isso porque ele quer que eu fique animada. Faz sentido isso? Nenhum, né? Mas na cabeça dela fazia. E o cérebro dela que tá ali para protegê-la, tá, já que é para eu me sentir mal, então nem vou. Eu desmaio aqui, eu vomito, eu vou fazer qualquer coisa para essa doida não ir lá trabalhar, porque lá ela vai sofrer. Essa era a intenção positiva nesse comportamento dela. O cérebro dela estava protegendo ela disso. Aí eu comecei a questionar. Falei, tá, você falou que o seu chefe é um dos melhores, o melhor chefe que você já teve, né? Falei, e ele é o gerente? É o gerente. Tá, então um gestor tem que entender de pessoas. Falou, o gestor tem que entender de pessoas. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo que ela me acompanhe, que ela acompanhe meu pensamento, que ela concorde comigo, que ela diga sim. Para quando eu precisar que ela diga sim, pá, ela vai dizer sim. Então, eu fazia perguntas que eu achava que eram óbvias para ela. Para que ela me acompanhasse o meu raciocínio. Tipo, de forma alguma, eu vou impor a minha crença. Ou eu vou dizer para a pessoa, não, você está errada. Não, eu quero que ela concorde comigo. Para que eu acompanho, para em algum momento eu guiar. Então, nesse momento, eu estava acompanhando, fazendo perguntas para que ela respondesse sim, é isso. Tá, então ele é o gerente, ele entende de pessoas, certo? Certo. E ele elogia todo mundo? Algumas pessoas. Tá, e essas pessoas que ele elogia, elas não são boas? Não, são boas. Ah, tá. E é só ele que te elogia? Não. Várias pessoas? então eles armaram ali, né? Quando você está chegando, você fala, vem ela, vamos falar bem dela aqui, porque ela é uma lerda, a gente precisa motivar. É isso que acontece, né? Não é isso. E ela tinha me falado de um feedback que eles tinham dado, que a empresa o setor tinha melhorado muito desde que ela tinha chegado. Eu falei, inclusive naquele feedback eles combinaram de dizer isso, né? Porque você é terrível. Ele falou, não. Tá, então você acha mesmo que ele fala isso, que ele perde o tempo dele te elogiando para te motivar, sendo que você já é um ótimo funcionário?
e ele tende a elogiar as pessoas que são boas e as outras pessoas também te elogiam, isso é tudo complô. Eu falo, caramba, não, não é. Meu Deus, eu nunca tinha pensado dessa forma. Percebe que a catástrofe que uma crença pode gerar? Porque na cabeça dela, A era igual a B. Se ele me elogia, então eu sou incompetente, eu preciso que ele me motive. Absurdo, né? Mas na cabeça dela fazia todo sentido e ela deixava que um monte de coisas acontecessem com ela, todas elas horríveis, que impedia dela crescer mais ainda no trabalho e que fazia que ela se sentisse mal para ir trabalhar por conta de uma crença absurda. Esse é o poder devastador que uma crença pode ter. Desse A igual a B. E isso causa isso.